Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra gratuita aqui da Escola Espiritualidade Livre sobre magia cigana. É uma honra estar com vocês aqui hoje. É uma honra para mim recepcionar vocês nessa noite, né, de terça-feira, dia 2 de abril, começando em mais um mês e vamos começar animado. Eu quis trazer esse movimento aqui hoje justamente por causa de um processo que está se aproximando. Já tem algumas semanas ainda para a gente se preparar, mas eu gosto de movimentar um pouco antes. Por quê? Justamente devido a gente poder se preparar, conhecer a egrégora. No mês de maio é o mês dos ciganos, né? Nós trabalhamos muito a energia dos ciganos, justamente por causa da data, né, de uma entidade muito importante, de uma santa católica, mas que é muito importante dentro da magia cigana, que é Santa Sara Kali, que é a santa padroeira dos ciganos, que a gente inclusive vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Então, o mês de maio ele é todo dedicado ao povo cigano. Mas para vocês já irem aquecendo, nós aqui na escola vamos trazer esse movimento, começando com essa palestra, tá? Então, primeiramente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso encontro. Agradecer a você que está ao vivo com a gente, agradecer a você que está assistindo essa gravação depois também. Lembrando que quem está ao vivo aqui com a gente tem direito ao certificado, tá? Então, quem ficar com a gente aí até o final tem direito ao certificado de participação da palestra, mas ainda assim, quem não pôde estar ao vivo, mas está assistindo a gravação, é uma honra também ter você aqui e dividir esse conhecimento com vocês, tá bom? A maioria de vocês são meus alunos, a maioria de vocês já conhece o meu trabalho, mas sempre é válido trazer ali um pouco do professor de vocês, da proposta da escola e especialmente da proposta da nossa palestra, tá? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou sacerdote de Umbanda, sou mago iniciado há mais de 10 anos, trabalho, né, com atendimentos oraculares, atendimentos terapêuticos e também trabalho com magia de modo geral. E uma das linhas de magia que eu trabalho há muitos anos é justamente a linha cigana. Foi uma linha que, para mim, foi muito importante, me trouxe muita base, muita bagagem, né? Esse caboclo aqui, ó, essa entidade aqui foi uma das entidades que mais me auxiliaram no início da minha trajetória espiritual. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, assim, a magia cigana ela faz parte da minha vida. Tem um altar dedicado só ao povo cigano, justamente por essa conexão, tá? E aí eu vou estar dividindo com vocês aí nas próximas horas todo esse conhecimento que os ciganos me trouxeram aí ao longo das práticas, das vivências, das experiências, tá? Claro que eu também vou trazer um pouco do que eu aprendi em teoria, que é muito importante estudar. Eu fiz cursos, li livros, conversei muito com as entidades, pratiquei muito e é isso que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Uma coisa muito importante, o nome da escola Espiritualidade Livre, que é o nome que eu trabalho, veio do povo cigano. Foi o próprio cigano Vladimir, há uns 7 anos atrás, que me sugeriu que eu atuasse e trabalhasse com o nome, né? Então, assim, e foi muito legal, porque o meu ganha-pão, né, a minha prosperidade, vamos dizer assim, veio daí, veio do povo cigano. Eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com o povo cigano, especialmente na linha de prosperidade e fartura. O cigano é muito bom dentro dessa linha, tá? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso também. A Escola Espiritualidade Livre ela tem uma proposta e ela tem alguns valores que a gente imbui em tudo que a gente faz. Cursos, eventos, workshops, o nosso canal do YouTube, do Instagram, sempre os nossos professores todos têm essa abordagem também nos cursos que lecionam. Primeiro de tudo, a ideia de que o caminho espiritual ele é livre, ele é um caminho único e particular. Por mais que eu ensine muita coisa para vocês aí ao longo, né, desse vídeo, ao longo dessa aula, vocês têm que entender que o que eu vou passar para vocês, ele não é para limitar vocês, é uma base. Em cima dessa base que eu vou passar para vocês, vocês vão construir. Cada pessoa é única e especial. Cada pessoa é única e especial. Pessoal, quem puder fazer um favor para mim, no chat, vocês podem escrever para a pessoa que tem que apertar o botão aqui do som, para liberar o som, porque tem gente que não está habituado, tem que ativar o som. Como eu estou aqui falando, não consigo digitar. Se vocês puderem escrever no chat, que aí a pessoa vai identificar, tem que apertar uma teclazinha que aparece aqui do lado.
E aí, pessoal, voltando, cada pessoa é única. Nós somos 8 bilhões de seres humanos, cada um com uma história, uma vivência, cada um com uma essência particular. Então, como é que eu posso dizer que o meu caminho é o seu caminho, ou que o seu caminho é o meu caminho? Então, essa ideia, né, de caminho único não existe. Então, vocês vão praticar o caminho espiritual, vão aprender, mas vão construir em cima disso algo que faça sentido para vocês, tá? Isso é muito importante. Além disso, pessoal, uma coisa que eu oriento, né, que vocês tenham a cabeça, é que nunca percam o contato com o seu divino. Obrigado, Kelly. Que vocês nunca percam o contato com o seu divino. Que vocês nunca percam a ideia de que vocês são poderosos, que vocês são gigantes, vocês são bombas atômicas. Todo ser humano é. E não é uma coisa que eu estou falando. Se você pega lá na Bíblia, lá está lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se vocês pegam lá na cultura hindu, os deuses esconderam, né, o poder do homem dentro dele mesmo. Então percebam, né, que várias culturas do mundo falam desse poder que nós carregamos, dessa essência. Né? Então, por exemplo, se você vai na cultura dos orixás, a cultura iorubá, você tem lá a ideia do ori, né? Que é, ou seja, o orixá que habita dentro de nós, a ideia, né, de que existe um orixá sagrado dentro de todos nós. Isso tudo mostra, né, culturas diferentes trazem a mesma coisa. Existe algo de divino dentro do ser humano. E é esse divino que vocês precisam conectar. É esse divino, né, que vocês precisam acessar, tá? Para que possam, né, de certa forma, ter essa a magia de vocês dar certo. Muita gente, né, não consegue fazer as magias darem certo porque não acessam esse divino. Então vai lá, pega uma vela, acende a vela no automático, tem dúvida se aquilo ali vai dar certo. Você não conectou, tem que conectar fora e dentro. Magia é uma coisa que acontece fora e acontece dentro simultaneamente. Você é um Deus, você cria a sua realidade. O ritual nada mais é do que mensagens que você passa para o seu subconsciente, que é o criador da sua realidade. Então, todos nós temos algo de divino e acessar esse divino é o que permite que a gente faça magia, que as coisas fluam na nossa vida, tá? Então, perfeito, pessoal. Agora a gente vai. Já conceituei, né, os valores da nossa escola, já conceituei para vocês aí um pouquinho conhecer um pouquinho do professor. Vamos falar um pouquinho agora de magia cigana. Magia cigana, né, é um termo muito popular. Então, assim, se você digitar lá no YouTube, magia cigana, adoçamento cigano, ritual cigano, costuma bombar bastante. Inclusive, até o baralho cigano é um dos oráculos mais populares que nós temos aqui no Brasil. Quando se fala de oráculo, qual que é o que mais as pessoas jogam? O baralho cigano, é ou não é? E aí, é claro que tem muita gente que joga tarô, tem muita gente que às vezes trabalha mais com o tarô, mas assim, na minha experiência, a maior parte das pessoas que jogam cartas hoje no Brasil trabalham predominantemente com baralho cigano. A mística cigana é muito poderosa, né? Até as pessoas que não acreditam tanto em espiritualidade sabem que os ciganos são uma etnia que carrega um quê especial, um quê mágico, né? Uma coisa de mistério. Os ciganos nos filmes, séries e músicas são retratados sempre, né, com esse olhar, né, de sedutores, de perigosos. Quantas lendas urbanas aí não tem em cima do povo cigano? Então, que há uma aura de mistério em cima deles muito forte, claro que há. E além de ter uma aura de mistério muito forte em cima do povo cigano, existe também a sabedoria que esse povo tem, né? Eles têm uma língua própria, o romani, que é de tradição oral. Então, assim, isso já traz toda uma ideia sagrada. Existe um quê esotérico ali, né? O que é esotérico e exotérico, para vocês saberem, tá? O pessoal fala assim, eu vou numa loja esotérica. Popularizou muito esse termo. Mas isso não é esotérico, não, tá? Exo significa interno. Esotérico é um conhecimento fechado a um determinado grupo, a um determinado. Você precisa vivenciar para conhecer, você tem que estar dentro para conhecer. Exotérico é o que existe do lado de fora. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais claro para vocês. Se você digitar lá no Google Umbanda
E aí vai aparecer um monte de coisa, crenças da Umbanda, você vai ver vídeos de pessoas incorporando, você vai ver um zilhão de coisas, desde coisas positivas até coisas negativas do que é a Umbanda. Tudo aquilo ali é exotérico. Para você realmente conhecer a Umbanda, você tem que entrar dentro de um terreiro, né? E viver. E não adianta ir um dia só, não. Você tem que estar ali dentro e viver. Aí você vai conhecer o que é o esotérico. Esotérico, então, é algo que está dentro. Esotérico, então, é algo que você tem que vivenciar. A cultura cigana é muito disso. Tudo que a gente ouve falar, de modo geral, é exotérico. Inclusive, muitas coisas são atribuídas aos ciganos erroneamente, para vender. Quer ver um exemplo disso? Que eu acho que a maioria das pessoas assim explode a cabeça quando descobre isso. O baralho cigano não é cigano de verdade. A ideia de associar o baralho cigano ao povo cigano foi uma ideia comercial, porque se coloca cigano ali, vende. É a mesma coisa de você dizer, por exemplo, chamar o baralho cigano de tarô. Vocês já ouviram aí o tarô cigano, essa expressão? A expressão tarô cigano está errada. Para ser chamado de tarô, tem que seguir a estrutura arquetípica do tarô. 22 cartas, os arcanos maiores, né? Mais os arcanos menores. Alguns têm só os arcanos maiores. Mas, por exemplo, o baralho cigano ele tem tradicionalmente 36 cartas, que não segue o nexo dos arcanos. Mas por que a gente chama de tarô cigano, Gilberto? Porque tarô virou uma metomínia, né? Onde você, de certa forma, tudo que é oracular ficou meio conhecido como tarô e cigano porque vende, tá? Mas na prática não funciona assim. Na prática, o tarô é uma coisa, o oráculo, né, o baralho cigano é outra. Gilberto, quer dizer então que cigano não joga baralho cigano? Não, não quer dizer que cigano não joga baralho cigano, não. Quer dizer que muitos ciganos hoje em dia jogam baralho cigano, se apropriaram disso. Mas num primeiro momento, o baralho cigano não é desenvolvido pelos ciganos. Vai ser depois associado a eles e utilizado também por eles, que os ciganos têm uma missão muito linda com a espiritualidade, tá? Como eu vou falar para vocês. Gente, o pessoal tá falando aqui que o som não tá saindo, mas eu sei que é por causa do aparelho deles que não tá, que eles não clicaram. Porque realmente eu não consigo fazer nada agora. Pessoal que não conseguiu assistir, que não está conseguindo ouvir o áudio, infelizmente agora eu não posso abrir, porque realmente depende de vocês aí ativar a função. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, quando a gente voltando aqui, então. Então, a magia cigana, né, ela vai envolver conceitos de magia dentro da esfera cigana, dentro da egrégora cigana. E aí, para a gente chegar nesse ponto, vamos partir esse conceito em duas partes. Magia. O que é magia? Magia, na verdade, é uma ciência. Magia é um conjunto de práticas que não pertencem a esse ou aquele grupo. São práticas que existem no mundo todo, em todas as culturas, em todas as épocas, tá? Então existe a magia cigana, mas existe a magia egípcia, mas existe a magia grega, mas existe a magia africana, mas existe a magia dos indígenas, mas existe, sabe, magia é um termo amplo para definir o quê? Essa capacidade de alterar a realidade de acordo com a vontade, usando conhecimento. Essa é a definição padrão de magia. Porque magia você vai encontrar em tempos, épocas e culturas diferentes, tá? Então é muito importante vocês terem essa percepção, que magia se define assim, capacidade de mudar. Você não faz magia para um negócio que você não quer que aconteça. Você só faz magia para mudar, porque se está ok, se não precisa mudar, você não vai mexer. Então, magia tem a ver com a questão de fazer uma mudança, de fazer uma transformação. Segundo ponto, além dessa questão de fazer uma mudança, além dessa questão, você tem que usar para isso vontade, porque tem que ser algo que você quer. Você vai fazer uma magia para um bagulho que você não quer? Para uma coisa que você não quer? Não vai. E usa o seu conhecimento. Então, magia sempre esteve ligada a conhecimento. Conhecimento de ervas, conhecimento de leis universais, conhecimento de egrégoras, conhecimento de várias vertentes, né, que vocês possuem.
tá? Então é muito importante vocês terem essa percepção, vocês terem essa dimensão. Que magia é isso? Capacidade de alterar a realidade, usando a sua vontade, tendo aí para isso o conhecimento, tá? E aí, na sequência, obrigado, viu, Kelly? Obrigado a todo mundo que ajudou o pessoal a entrar na palestra. E aí, magia cigana. Então, a magia cigana é esse conceito que a gente falou, utilizando a sabedoria, utilizando a mística do povo cigano, tá? Miriam, você quer abrir o áudio, meu anjo? Pode abrir. Ai, 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 meu Deus do céu. Pode falar, meu anjo. Eu tô perdida aqui, eu não tô conseguindo falar nada, nem entrar. Você está na live já, você está falando. Ah, tá, porque faz hora que eu tô pelejando, sabe? Mas então tá bom, tô participando, é o que basta. E Você quer aí, tudo bem, Gilberto? Tudo bem, você quer perguntar alguma coisa? Não, é que eu tava pelejando para entrar e eu ia chamar o tinha. Ah, então tá bom, meu anjo. Tá Então, vamos bom. retomar aqui, pessoal, com relação à nossa a questão. Então, a magia cigana, ela é esse conceito de magia, né? Como eu falei para vocês, onde vocês vão pegar a cultura cigana. E aí agora a gente chega propriamente no que a gente veio conversar hoje. Quem são os ciganos? O que é magia cigana? O que é mística cigana? Quando a gente pensa em cigano, vem logo na nossa cabeça imagens como essa, né? Por exemplo, essa é uma imagem de Dona Sete Saias, aqui tem uma imagem do cigano Vladimir, né? Então, uma mulher escultural, bonita, bela, ou então um homem forte, empoderado, né? Normalmente são as imagens que a gente tem de cigano. A gente pensa logo naquela coisa de sequestrar a criança, né? Que falava que os ciganos roubavam as crianças ali para os seus acampamentos, ou que os ciganos, né, roubavam as pessoas. Então a gente tem muitos mitos, muitas ideias sobre o que são o povo cigano, e muitas lendas, inclusive, sobre aonde esse povo surgiu. Pra vocês terem uma ideia, os ciganos eles foram muito perseguidos ao longo da história. Durante o período nazista, ali na região da Alemanha, os ciganos também foram mandados para campos de concentração, assim como os judeus, homossexuais, testemunhas de Jeová e párias políticos. Os ciganos foram perseguidos durante o período, né, do Holocausto. Na Europa medieval, os ciganos também eram queimados na fogueira da Inquisição. Muitos dos ciganos vieram para o Novo Mundo fugindo da perseguição que eles tinham na Europa. Inclusive aqui no Brasil, muitos ciganos chegaram no Brasil e os ciganos vieram para o Brasil já nos primeiros anos de colonização. Nos anos de 1500, 1600, os primeiros ciganos já desembarcaram aqui no Brasil. Eles foram muito perseguidos na Europa. E várias coisas, né, criaram-se lendas em cima deles. Por exemplo, uma das lendas sobre o povo cigano diz que os ciganos eram descendentes de Caim. Se vocês lembrarem lá da história do Gênesis, Caim mata seu irmão Abel e é amaldiçoado por Deus a nunca morrer e a nunca ter um paradeiro. E como os ciganos eles eram nômades e são até hoje, boa parte ainda é nômade, eles não tinham uma terra definida deles, os ciganos então os ciganos seriam descendentes de Caim, que não teriam um paradeiro. Outras histórias, né, associam os ciganos à crucificação de Jesus. Por exemplo, os ciganos, de modo geral, eles não têm, como eles estão sempre mudando de lugar para lugar, de região para região, os ciganos, eles obviamente não vão ter um emprego fixo. Né? Hoje em dia tem muitos ciganos que têm uma vida assentada numa região, tem médico cigano, tem advogado cigano, toda profissão que você imaginar tem cigano. Tem até um prefeito cigano aqui no Brasil. Mas antigamente não tinha. Eles ficavam ali e então o que eles faziam para sobreviver? Trabalhos manuais. Então eles eram excelentes metalúrgicos, carpinteiros. Eles faziam muito comércio, muita venda de coisas, né, panelas e itens. Tanto que o tacho, né, cigano, que é muito associado ali ao povo cigano, o tacho de cobre, é que realmente eles, além deles fazerem esse trabalho, muitas vezes eles vendiam esses tachos, né? Então ficou sendo muito associado também ao povo cigano, os tachos de cobre, panelas de pedra e outras coisas dessa natureza.
Então, os ciganos, por eles trabalharem muito com essa coisa de manual, muitos falaram que a cruz de Jesus foi feita por um cigano. E aí eles foram amaldiçoados, por isso não tinha terra, por isso não tinha paradeiro. E aí eram perseguidos ali pelos cristãos da Europa. E também tinha uma questão que eles eram do mal, que eles louvavam o diabo, e aí aquela coisa toda. Aquele mito, por exemplo, que eles roubavam crianças, então isso tudo criou uma má fama em cima deles. A aluna lembrou uma coisa muito legal aqui, nem toda lenda é negativa, tá? Tem duas lendas que remontam, né, os ciganos a Jesus. A primeira delas seria que os ciganos seriam os descendentes dos primeiros cristãos. Como assim, Gilberto? Quando Jesus foi crucificado, né, segundo lá a história cristã, o povo cristão, aqueles que o seguiam também foram. Todos os apóstolos, de modo geral, foram perseguidos, alguns mortos, apedrejados, né? Cada apóstolo teve ali o seu fim. E os primeiros cristãos, até o século III, foram muito perseguidos. Os cristãos eram jogados para os leões devorarem. Então, os ciganos, perdão, os cristãos, eles viviam ali fugindo daquela perseguição que eles tinham, né, de Roma, e aí eles começaram a virar nômades. E os ciganos seriam ainda hoje um desdobramento daqueles primeiros cristãos seguidores de Jesus. E a outra história é uma história que remonta, né, à ideia de que Santa Sara seria filha de Jesus. E muitos ciganos, eu já conversei com ciganos que realmente acreditam nisso. Que Santa Sara seria filha de Jesus com Maria Madalena, foram perseguidos como os primeiros cristãos foram, e que os ciganos têm muito essa questão de cigano casar com cigana, né, para que o sangue dele não se misturem. Por isso que não é bem visto um casamento de um cigano com um gadi, com um não cigano. Porque essa união profanaria o sangue deles, que seria um sangue puro, um sangue que remontaria a Jesus. Alguns ciganos realmente acreditam nisso, na teoria do sangue do Cristo, né? Eu já conversei com ciganos que acreditavam nisso. Historicamente falando, Santa Sara entra, né, na história dos ciganos, essa história aceita até pelo Vaticano, aquela coisa toda, é que Sara seria uma serva de Maria Madalena, seria uma pessoa próxima a Maria Madalena, e ela estaria, voltando de novo à história da perseguição dos cristãos, pegaram Maria Madalena, né, e mais as duas Marias ali próximas de Jesus, soltaram elas num barco à deriva, né, no mar, e ali deixaram para que elas morressem sem remo, sem nada. E uma grande tempestade veio sobre o barco. E aí Santa Sara faz uma reza a Deus, né? Faz uma promessa a Deus de que se eles conseguissem sobreviver, que ela nunca mostraria os seus cabelos. E aí, nesse processo, o tempo se acalma, o barco chega até uma região, né? E ali tinha um grupo de ciganos que ajudam, né, as mulheres a descerem do barco. Santa Sara cumpre a promessa, colocando um véu sobre a sua cabeça e se junta ao povo cigano, tornando-se mais tarde a santa padroeira deles, porque eles a acolheram. Então, historicamente falando, a associação de Sara Kali com o povo cigano se dá nesse momento. Mas tem-se essas lendas, né, que falam que Sara seria filha de Jesus e que os ciganos descenderiam, né, desse sangue crístico. Agora, quando a gente para analisar, os ciganos eles existem há muito tempo. Provavelmente, os ciganos eles tenham se originado na Índia. Os primeiros ciganos, em algum momento, eles teriam saído da Índia. E por que que isso teria acontecido, Gilberto? Por que que os historiadores associam os ciganos à Índia? Porque existem palavras dentro do romani que remontam, né, ao sânscrito e ao hindi, que são línguas faladas, né, faladas no passado e algumas faladas até hoje na Índia. Inclusive, alguns ciganos louvam e colocam no altar deles, e aí já é uma dica que eu dou para vocês, uma imagem de Ganesha. Especialmente os ciganos que estão na região dos Estados Unidos. É muito comum, lá nos Estados Unidos, os ciganos de lá terem nos seus altares uma imagem do deus Ganesha, que é um deus que faz parte da cultura hindu.
Os ciganos, né, eles teriam saído, teria tido uma diáspora da Índia, ficado um tempo no Oriente Médio, né? O Oriente Médio é aquela região ali, Israel, Egito, Turquia, aquela coisa toda. E isso acontece por quê? Porque os ciganos, apesar deles sempre associarem a religião local de onde estão, os ciganos eles são monoteístas. Na Índia, eles são politeístas, existem vários deuses, mas os ciganos eles são monoteístas, eles acreditam num único Deus, que seria Dieula. Aí depende muito de quem está falando, né? Porque como o romani é uma língua de tradição oral, então você vai encontrar algumas literaturas, alguns que falam Dieula, Del, Django, Diele, mas essa figura representa Deus dentro da cultura. Então, eles teriam saído da Índia, ficado um tempo na região do Oriente Médio e, posteriormente, chegaram à Europa. Tá? E aí, da Europa, com as grandes navegações, conquistaram o mundo. Existem ciganos em todos os continentes hoje em dia. Tá? Então, essa é a história do povo cigano. Os ciganos, né, espiritualmente falando, eles têm uma missão muito linda. E aí já tudo que eu falei até aqui com vocês é um lado histórico, se vocês pesquisarem, vocês encontram. Inclusive, na apostila que eu mandei para vocês hoje mais cedo, tem um pouco dessa história ali que eu trouxe para vocês. Agora eu vou trazer um pouco da vivência, do meu aprendizado com o povo cigano. Os ciganos eles têm uma missão muito forte com a espiritualidade. Qual que é a missão? No passado, espiritualidade era uma coisa fechada. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo com a gente. Nesse momento tem 47 pessoas, algumas no exterior. Eu sei que tem gente que está na nossa palestra de hoje que está fora do Brasil. Então, nós somos 47 pessoas de locais e regiões diferentes conversando sobre espiritualidade. Isso é agora, nova era, possibilidade de internet, um pouco mais de liberdade religiosa e de expressão. Mas nem sempre foi assim. Isso que a gente está conversando hoje levaria nós todos para a fogueira séculos atrás. Então, o conhecimento esotérico ele era inicialmente dado a poucos, primeiro que pouca gente sabia ler e escrever, as autoridades religiosas guardavam esse saber para ter um certo controle, e aí vai Egito, Grécia, os povos antigos, né? Você tinha as classes. Então, todo o conhecimento espiritual era dado a um grupo seleto de pessoas, ou que podiam pagar por esse, ou porque acreditavam na ideia do direito divino, de ter aquele poder. E conhecimento é poder, né, gente? Então, e aí isso acontecia em povos diferentes, em locais diferentes. Então, existia o saber na Grécia, no Egito, na Índia. E os saberes, além de ser restrito a um grupo específico, era restrito também geograficamente falando. E aí os ciganos, né, eles têm uma missão espiritual muito linda, isso foi o próprio Vladimir que me ensinou, que eles, como eles eram nômades, eles passavam por terras diferentes, e eles gostavam dessa coisa do misticismo, e além disso, eles sempre, por exemplo, chegou na Índia, ali eles acabam agrupando a religião, associando aquela religião e pegando os seus saberes. Eles começaram a levar conhecimentos e a conectar esses conhecimentos. Então, quando a gente vai praticar magia cigana, muitos símbolos, por exemplo, aqui eu tenho a tatuagem do olho de Horus. Dentro da magia cigana é muito comum a figura do olho aparecer, o olho de Horus, o pentagrama, símbolos egípcios, símbolos gregos, você vai encontrar símbolos cristãos, tudo dentro da magia cigana. É uma magia muito sincrética também. Por quê? Porque eles têm esse papel de manter vivo com a perseguição que o conhecimento esotérico tinha, ao mesmo tempo de difundir esse conhecimento. Então, os ciganos eles foram grandes responsáveis por manter a sabedoria esotérica no mundo e difundir essa mesma sabedoria, levando esse conhecimento para onde ia. Então, por exemplo, os ciganos eles são hábeis na leitura de mãos. A leitura de mãos é um conhecimento tão antigo, foi desenvolvido pelos caldeus há mais de 4.000 anos. Essa sabedoria só foi mantida viva graças especialmente ao povo cigano. Há vários conhecimentos, o próprio tarô, algumas pessoas acreditam que a difusão do tarô na Europa vai se dar também com o povo cigano.
Ainda hoje, por exemplo, quando a gente vai para as religiões de matriz afro, dentro da Umbanda, por exemplo, os ciganos eles foram grandes responsáveis por trazer dentro dessa religião, por trazer dentro dessa religiosidade a, alguns conhecimentos esotéricos. Então, conhecimentos de cristais, aromaterapia, várias técnicas de cura, os ciganos trouxeram para dentro dos terreiros, junto, né, com a linha do Oriente como um todo. E é o que diversificou muito, por exemplo, o culto de Umbanda. Então, os ciganos eles têm essa missão dentro do astral muito bonita, né, muito linda, de levar conhecimento esotérico e espiritual. A magia cigana, então, é uma magia muito bonita, muito linda, e que vai mesclar conhecimentos diversos, de vários povos, culturas e tempos, ao mesmo tempo que vai associar com uma sabedoria desenvolvida pelos próprios ciganos. Então, por exemplo, enquanto na magia natural, né, nós temos muito uso do caldeirão, não que uma cigana não uma pessoa que pratique a magia cigana não possa ter um caldeirão ou utilizar um caldeirão, mas dentro, né, é mais comum a gente utilizar o tacho de cobre. Ele vai ter o mesmo fundamento, ele vai representar a mesma coisa, só que dentro da cultura cigana. Além do que o cobre é um ótimo condutor de energia, né? Tanto que a gente usa aí as orgonites e trabalha muito com cobre, justamente por causa dessa condutividade energética que ele possui. Então, a magia cigana ela tem ali os seus mistérios particulares. Então, um elemento que eu recomendo para quem for. Ah lá, a Juliana comenta: a minha cigana usa tacho nas magias dela. Exatamente. Faz parte da egrégora esse trabalho. Não quer dizer que uma cigana, seja uma cigana física ou uma cigana astral, não possa utilizar, tá, gente, um caldeirão. Mas o mais comum é ela utilizar o tacho de cobre. Então, a magia cigana ela vai mesclar todos esses saberes, essas questões. E aí eu tenho que abrir mais um parênteses. Cigano no astral e cigano no povo, no plano físico. São coisas diferentes, tá? Inclusive, hoje em dia no Brasil, a gente vê muitos ciganos evangélicos. Se vocês visualizarem, existem muitos ciganos que são evangélicos hoje no Brasil, tá? Por causa de todo esse movimento de expansão do movimento, né, neopentecostal. Então, existe cigano católico, existe cigano evangélico, existe cigano umbandista. Então, quando a gente fala de magia cigana, espíritos ciganos, nós não estamos falando da mesma coisa de cigano etnia. Existe uma associação, mas não é a mesma coisa. Tanto que muitos ciganos não gostam da ideia sequer de invocar um morto. Para eles é dar dá azar. Dentro da cultura cigana, o Arnaldo fala que o cigano dele usa caldeirão. Exato. O que acontece? Dentro da cultura cigana, gente, os mortos eles são muito respeitados, sabe? Eles são muito respeitados. Então, falar de um morto muitas vezes não é bom. E como dentro das religiões de matriz afro tem-se a questão da incorporação, tem-se a questão, por exemplo, de você trabalhar com pessoas desencarnadas, então nem todo cigano vai achar isso legal. Da mesma forma, você não pode dizer que um cigano, você não pode falar de forma alguma que um cigano, todo cigano chama Vladimir, Pablo, Paolo, Sarita, Sulamita. Existem vários ciganos ali com o nome de Maria, João, José. Tá? Então, desassocia uma coisa da outra. Cigano encarnado é etnia, é um povo, é um grupo. Cigano no plano espiritual são espíritos, são energias, são arquétipos muitas vezes. É claro que, normalmente, os espíritos que se apresentam como ciganos foram, em alguma vida, ciganos encarnados. Mas hoje em dia é outra coisa, tá? Hoje em dia eles são espíritos, hoje em dia eles são egrégoras. Tá? Então não é a mesma coisa e nem todo cigano trabalha com esses espíritos. Só para vocês entenderem, tá? Mas todo cigano, em algum momento, ele foi, obviamente, um cigano encarnado. E aí, quando a gente fala de cigano astral, que é esses que a gente trabalha dentro da magia cigana, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, nem todo mundo tem um mentor cigano. Nem todo mundo tem um mentor cigano, tá? Isso é importante de vocês entenderem. Algumas pessoas têm mentores ciganos. Por que alguns têm e outros não?
cada linha espiritual tem as suas particularidades. E aí uma particularidade muito legal do povo cigano é espíritos ciganos, de modo geral, trabalham com médiuns que em vidas passadas também foram ciganos. Se algum de vocês aí trabalha com um cigano, tem um mentor cigano ao seu lado, pode ter certeza que numa vida passada você foi cigano, que é uma característica comum deles, essa associação. Geralmente, mentor cigano ou espírito cigano acompanha alguém que já foi cigano numa vida passada. Então, como nem todo mundo reencarnou como um cigano, nem todo mundo vai ter um cigano trabalhando com ele, tá? Isso é uma coisa importante da gente saber. E aí você fala, Gilberto, mas eu não tenho um mentor cigano, então eu não vou poder trabalhar com a magia cigana? Não, você pode trabalhar. E existe uma lei cósmica, que é a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Se você começar a trabalhar com a magia cigana, levar a sério, estudar, se desenvolver, provavelmente um grupo cigano vai se aproximar de você. Mas o mentor é aquele que já está com você desde o seu nascimento. É diferente. Então, algumas linhas, por exemplo, ele só vai estar com você desde o nascimento se você tiver algum vínculo pré-reencarnatório com ele. Mas não impede que outras pessoas que não tenham esse vínculo não possam desenvolver através do respeito, do cuidado, do estudo, do entendimento. Os ciganos do astral, eles são... Toda vez que eu faço um ritual cigano, então vamos lá. O Arnaldo está aí, eu sei que o Arnaldo trabalha muito com magia cigana também. O Arnaldo é um aluno nosso, e eu vou dar o exemplo dele, que eu conheço que ele trabalha com magia cigana. Toda vez que o Arnaldo faz um ritual de magia cigana, toda vez que eu faço um ritual de magia cigana, toda vez que você faz um ritual de magia cigana, você abre uma conexão com todas as vezes que aquela magia foi feita. Isso é o que nós chamamos de egrégora. Então, todo ritual cigano, todo espírito cigano, todo cântico cigano, toda cultura cigana, tudo isso plasma no mundo astral uma energia. Pela lei do semelhante, semelhante atrai semelhante, essas energias se agrupam e criam bolsões, colônias, mundos no campo espiritual. E toda vez que eu faço um ritual cigano, eu me conecto com aquilo ali. Por isso que os rituais são sempre muito parecidos. Por isso que quando eu ativo um ritual cigano, a energia é muito forte. Porque não é só a minha energia ou a energia dos elementos que eu criei, mas a energia de todos, aquela egrégora que eu trabalhei. E ritual cigano, a energia é forte demais da conta. Meu Deus do céu. Se você fica mal para baixo, de repente você está dançando, você está cantando, você se sente animado. Todo ritual cigano é meio que uma festa, sabe? A Jade confia. Jade já é nome de cigana, né, Jade? A Jade fala aqui que realmente é verdade, que ela já teve a experiência de confirmar que ela foi cigana numa vida passada e a mentora dela é uma cigana. Então é uma curiosidade muito legal. A ideia da nossa palestra de hoje é trazer esses mistérios para vocês, tá, gente? Então, assim, a magia cigana, tudo é festa. Então, muitos dos elementos que nós utilizamos nas oferendas, nos rituais ciganos, são elementos que lembram muito uma festa. Por exemplo, bebida. Então, ritual cigano, de modo geral, sempre tem bebida. O Vladimir, que é o cigano que trabalha comigo, ele não vem sempre, mas quando ele vem, ele toma uma garrafa de vinho. Literalmente. Assim. Ele atende horas. Pode deixar que ele atende assim 100 pessoas. Fica 3, 4 horas em terra. Na garrafa de vinho vai embora. Quando eu vou fazer um ritual cigano para ele, eu sempre coloco a taça de vinho. O Vladimir gosta de vinho, mas normalmente os ciganos gostam de bebidas mais fortes. Então tem cigano que vai beber rum, tem cigano, especialmente os ciganos que vêm da região os ciganos que vêm da região ali da Rússia, da Prússia, daquela região toda ali, gostam geralmente de vodka. Então, geralmente, o cigano bebe bebidas mais fortes e recebe como oferendas bebidas mais fortes. A maioria dos que eu conheci ou tomava vodka ou tomava rum. E tem o Vladimir que gosta de vinho, mas é dele. E existem também as ciganas que geralmente gostam de bebidas mais doces, como vinho, né, cidra e outras bebidas também. Mas isso pode variar o gosto de entidade para entidade. Mas geralmente tem bebidas que têm oferendas. Além disso, a Franciele fala que ela tem mentora cigana, foi cigana e é descendente de cigana também.
Além de bebidas, é muito comum a gente oferendar dentro da magia cigana alimentos, especialmente frutas. Então é muito comum a gente fazer oferenda de frutas, né? Uma oferenda cigana que eu gosto muito de fazer é frutas na mata para o povo cigano, né? Os ciganos geralmente eles recebem as suas oferendas em jardins, matas, cachoeiras, locais de natureza aberto, onde eles em vida acampavam. Então, é muito comum assim você arriar oferenda para eles, frutas. Os ciganos utilizam bastante nos seus rituais o elemento fogo. Inclusive, gente, não existe ritual cigano sem fogo. Não existe. Pode ser a chama de uma vela, pode ser a chama de uma fogueira, mas não existe ritual cigano que você não tenha presente ali uma vela, uma chama, o fogo, porque o fogo para os ciganos é a própria manifestação de Deus, é a chama da vida. Além disso, outra coisa que é muito comum dentro da magia cigana, que vocês vão encontrar bastante, a Juliana fala, a pombagira cigana toma vinho tinto doce e as ciganas do Oriente branco, né? Outra coisa muito comum na magia cigana, o trabalho com perfumes, aromas, incensos, tá? É muito comum ao fazer uma magia que você utilize perfumes, incensos, aromas. Por exemplo, a gente unge muito vela, né? Geralmente na magia tradicional, você pega um óleo e unge as suas velas. Dentro da magia cigana, geralmente a gente unge vela com perfume. Vocês sabiam disso? Geralmente, antes de acender uma vela na magia cigana, a gente tem o hábito de ungir ela com um perfume. Pode ser um perfume encantado da entidade, ou pode ser o seu perfume, ou um perfume doce, ou um perfume que tem a energia do ritual que você está fazendo. Então, são algumas particularidades. E outra coisa muito presente nos rituais ciganos: dança, música, bater palma, sabe, girar. Eu amo muito essa energia, essa egrégora, porque lembra a gente que a gente está vivo. E lembra muito para mim, como bruxo, a origem das práticas mágicas que a gente faz. O Marcos fala, inclusive estou com a minha vela acesa pedindo meu cigano para ajudar a trazer o conhecimento que eu preciso. Muito bem, Marcos, muito bem, faça sempre isso. Então, o que acontece, pessoal? A magia, hoje em dia, ela perdeu muito da essência dela, da filosofia dela. A magia que eu falo, a magia que vem, a Franciele fala, minha cigana borrifa perfume na bebida, comida, e ela ensinou a fazer isso também. Então, o que acontece? Antigamente, né, quando se praticava magia, as magias elas sempre terminavam numa grande festa, sabe? Elas sempre trabalham essa questão da festa. Então, os sabás vêm daí, os esbás vêm daí. Esbá, dentro da magia natural, é o ciclo da lua que a gente comemora, e os sabás, os ciclos solares, né? Por exemplo, dia 21 de março agora, quando a gente teve a transição para a primavera, a gente teve ali um sabá. Então, são grandes festas que os bruxos faziam. O que a gente oferenda para os deuses? Pão, vinho, frutas, cereais, é uma festa. Magia é uma coisa, gente, que é festiva. E os ciganos preservam esse conhecimento. As religiões, elas castraram o homem. As religiões, de modo geral, castraram o ser humano. Então, você entra, por exemplo, num templo, e aí eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião, não, tá, gente? Cada um, se tem gente que se sente que a Umbanda ressoa com elas. Eu sou sacerdote de Umbanda. Tem gente que a igreja evangélica ressoa com elas. Tem gente que a igreja católica ressoa com elas. E está tudo bem, se faz parte do seu caminho, se ressoa com a sua essência, beleza. Mas a gente que é mago, a gente que estuda magia, você bate o olho em certas coisas, você vê que é para adestrar. Você entra, por exemplo, dentro de um culto cristão, por exemplo, eu vou conversar sobre essa coisa de cigano de direita, de esquerda daqui a pouquinho, tá? Acho que é a Magda. O que acontece? Ali dentro, você tem que ficar quieto, calado, tem a postura para você ficar, uma postura passiva. Então, tem o horário de cantar e tem as músicas selecionadas que você vai cantar, tem o horário de você escutar. Você não tem voz, você não tem movimento, você é adestrado. Os cultos, as missas e até algumas reuniões de umbanda, candomblé, ou quimbanda, até que as religiões de matriz afro nem tanto, mas em alguns aspectos também. Mas você é adestrado.
A magia é uma coisa, né? O poder é uma coisa que, assim, você precisa de movimento. Você precisa acessar dentro de você um poder e que não vem de fora. Não é a palavra do pastor, do padre, do pai de santo. É um poder latente seu. Você precisa estar num estado alterado. E como é que esse estado alterado vem? Na dança, na música, no aroma, na pele arrepiando. Então, quanto mais disso você consegue dentro de um ritual, mais poder você canaliza. E por isso que cada magia cigana, gente, é uma festa que você faz. E aí você fala, ah, Gilberto, mas eu estou sozinho aqui na minha casa. Quem disse que para fazer festa precisa de alguém? Viver, gente, é uma grande magia. Tem um filósofo, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que fala o seguinte, que a gente sabe que venceu na vida quando cada segundo da nossa existência é um grande festim, é uma grande festa. Então, a magia cigana e as verdadeiras magias sempre são assim, intensas, poderosas, orgásticas mesmo, no sentido da palavra. Você precisa estar em êxtase. Não existe magia que você vai fazer no automático. Não existe acender uma vela pensando na roupa que está na máquina de lavar. Não existe fazer magia pensando, não, eu e a magia e o universo somos um só na prática mágica. Então, a magia cigana é isso, é uma grande festa. Então, tem bebida, tem comida, tem música. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer magia cigana, eu coloco um Gypsy King lá, depois vocês dão uma pesquisada. É uma banda que eu amo muito, chama Gypsy King, que é muito legal. Põe uma música cigana lá e vou fazer meu ritual. Porque, assim, a magia cigana ela é muito poderosa. Falei demais até agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir o áudio e falar alguma coisa? Se alguém quiser abrir o áudio, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Oi, Eliana. Tudo certinho? Todo mundo compreendeu bem? Quer falar alguma coisa? Fala sobre a minha pombagira, esquerdeira, muito legal. Ótima pergunta. O que acontece, pessoal? Tá. A Flávia pergunta sobre Chuvani. Vou falar um pouquinho. Vou começar, então, com a ideia, né, da ideia de esquerda e direita. Primeira coisa que a gente tem que entender é que esquerda e direita não necessariamente envolve só aspectos de umbanda, tá? Umbanda e quimbanda. No Brasil, a Umbanda e a Quimbanda meio que impera quando se fala de esoterismo. Existem grupos aqui de pessoas que praticam a telema, existem wiccanos, existem bruxos naturais, mas a religião esotérica, mística mesmo, que domina de norte a sul do país, são as religiões de matriz afro. Então, muito do que a gente vivencia aqui, e é engraçado que eu falo, nem parece que eu sou da religião, porque eu falo de um lugar mais distante. Que a ideia aqui não é ensinar a minha religião para vocês, é ensinar o assunto que está abordando. Mas eu sou sacerdote de Umbanda, tá? Eu amo a Umbanda. Mas o que acontece? Esquerda e direita não são termos próprios só da Umbanda. Dentro da magia como um todo, nós temos os caminhos de mão direita e os caminhos de mão esquerda. Então, assim, quando a pessoa fala eu pratico a mão esquerda, ou antigamente se falava tradição do sol e tradição da lua, né? Quando eu falo que eu pratico o caminho da mão esquerda, eu estou falando que eu atuo de uma outra forma. Então, eu vou tentar trazer isso de uma forma ampla e depois chego na parte dos ciganos. Dentro da Umbanda, você tem lá Preto Velho, Caboclo e Herê, que representam a direita, espíritos que atuam na luz. Exu, Pombagira e Exu-Mirim são a tríade da esquerda, que representam os espíritos de luz que atuam nas trevas, que atuam nas sombras, que trabalham o arquétipo sombra. Você tem a Quimbanda, que trabalha só o lado esquerdo, e existem algumas umbandas, que antigamente chamavam banda de mesa branca, que trabalha só com a mão direita, né? Então, o que acontece? Existem duas vias de evolução para o homem. Existe a mão direita e a mão esquerda. A mão direita, antigamente também era conhecido como teurgia, que é a coisa da ascensão do homem, né? Seria uma coisa de conexão do homem com Deus, interno, é todo um trabalho interno. A taumaturgia, a baixa magia, o caminho de mão esquerda é aquele que trabalha as coisas do mundo, as coisas à sua volta.
Exu e Pombagira fala com a gente pelo mundo, né? Até no candomblé fala-se que os orixás falam de dentro para fora e Exu fala de fora para dentro. Então, o caminho de mão esquerda é aquele caminho que trabalha as coisas do mundo, mas também para a nossa ascensão e para a nossa evolução. Então, você pode evoluir por um caminho ou outro. Os espíritos que atuam na esquerda geralmente são aqueles espíritos que trabalham a materialidade, dinheiro, sexo, viagem, interferem muitas vezes no chamado livre-arbítrio, né? Porque a gente tem uma ideia muito equivocada do que é o livre-arbítrio, tá? Isso é uma ideia também que entrou na nossa cabeça pela cultura religiosa e criou, assim, uma ideia horrível. Quando a gente fala assim, nossa, mas magia é uma coisa do mal, porque interfere no seu livre-arbítrio. Mentira, magia não interfere no seu livre-arbítrio. Só que a noção de livre-arbítrio que as pessoas têm, ela é equivocada. Quando o cigano pragueja, e cigano é mestre para jogar praga nos outros, cigano pragueja pra caramba, sabe o que, que o cigano faz? Ele não pega o mal e joga na sua vida. Ele pega o mal que já está na sua vida e acelera o seu processo. E todo espírito de mão esquerda, de linha esquerda, tem esse poder. O que, que ele faz? Então, suponhamos que, por exemplo, primeiro, se caiu em você, é porque você mereceu. Não existe magia que cai em pessoas que não merecem. Gilberto, mas fizeram mal para mim e aquilo caiu na minha vida e me arrebentou. É horrível quando alguém faz isso. Só que eu te falo, se caiu, você teve um merecimento para aquilo ali acontecer. E aí, às vezes, até a briga. O que motivou alguém a fazer uma magia para você? Tem gente que é louco, faz de graça. Mas será que você também não caçou, não machucou aquela pessoa? Porque se você machucou aquela pessoa, o universo dá direito àquela pessoa de te machucar. Bom, e segundo, tem a questão também que você tem algum. O que geralmente esses espíritos fazem é acelerar o karma. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém fez uma magia para acabar com o seu casamento. Se você tiver um casamento estruturado, se houver respeito, maturidade, se vocês se cuidam, aquela magia pode até balançar vocês, mas não tem magia no mundo que separe um casal que está ali conectado. Agora, se naquele casamento existe adultério, se naquele casamento existe ciúmes, aquele ciúme possessivo, agressivo, se há muitas brigas, coitado, qualquer vela acesa ali, seu casamento já era, porque existe uma brecha. Então, os espíritos de mão esquerda, eles não interferem no livre-arbítrio, porque nenhum ser tem esse poder. O que eles fazem é basicamente manipular as energias, manipular as leis que existem, as leis espirituais, para alcançar um determinado fim. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Só que são espíritos que atuam, né, nessa questão. Antigamente, não existia a linha dos ciganos dentro da Umbanda. Não existia. Cigano, não existia essa linha. Porque muitas linhas foram sendo criadas com o tempo. Porque quando a gente fala criar uma linha no plano astral, não é tão simples quanto parece, não, tá, gente? Não adianta o espírito descer lá no terreiro e falar, eu estou fundando a linha das, sei lá, das cocota velha. Não existe isso. Tem que ter um orixá que sustenta aquela linha. Tem que ter todo um porquê espiritual daquela linha existir. Então, a Umbanda é uma religião que veio, né? Eu falo Umbanda, mas isso vale para qualquer vertente espiritual, tá? O espírito não pode chegar a inventar alguma coisa, não. Ele tem que ter uma estrutura. Então, os espíritos ciganos, eles começaram a atuar através dessas religiões espiritualistas. Só que não havia, naquele momento, uma linha estruturada para eles ainda. Então, eles começaram a descer dizendo-se Exus e Pombogiras. Então, a primeira linha que recebeu os ciganos são as linhas de Exu, porque a energia de Exu e Pombagira casava muito com a energia dos ciganos, apesar dos ciganos serem diferentes. Exu Veludo, Maria Padilha, deixa eu ver mais linhas que... Exu do Ouro, muitas vezes essas linhas ocultavam por trás dela espíritos ciganos. Agora, uma coisa que todo espírito cigano fala é que é cigano. Cigano gosta de dizer que é cigano. Não adianta não, tá, gente? Não adianta. Cigano gosta de dizer que é cigano. Então, o que acontecia bastante? Eles falavam, eu sou cigano. Então, meu nome é Exu Veludo, mas eu sou cigano. Meu nome é Maria Padilha, mas eu sou cigana. Meu nome é Sete Sais, mas eu sou cigano. Existia até uma linha chamada
Exu cigano. Só. Então, o que que acontece? Então, a ideia de cigano como esquerda veio dessa época. Inclusive, muitos terreiros ainda, né, consideram os ciganos entidades de esquerda. Mais tarde, surgiu uma linha, que é uma linha que até hoje abarca vários espíritos que ainda não estão muito fundamentados, ainda não tem uma linha própria, que é a linha do Oriente. Na linha do Oriente, vem tudo que você imaginar. Vem hindu, vem budista, vem samurai, vem tudo que você imaginar, e vem os ciganos. E a linha do Oriente já é mais próxima à direita. E aí você fala, olha, primeiro os ciganos vinham numa linha de esquerda, agora os ciganos vêm numa linha de direita. Então, qual que é a linha dos ciganos? Na verdade, os ciganos eles podem transitar entre a direita e a esquerda. Esse é um dom que algumas linhas têm. A exemplo, os ciganos, e também outras linhas podem acontecer isso. A exemplo do Zé Pilintra, é outra linha também que desce na direita, desce na esquerda. Né? Então, tem gente que considera Zé Pilintra um Exu, tem gente que considera Zé Pilintra um malandro. Zé Pilintra vem como encantado na Jurema, que é a sua raiz, inclusive. Então, essa ideia dos ciganos, eles são de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é uma coisa importante para vocês fazerem. Algumas ciganas ainda hoje atuam mais na esquerda, então elas acabam vindo mais como pombagira. Então, tem ciganas como Sete Saias, que geralmente elas atuam muito próximo da linhagem de pombagira, mas sempre vão ser pombagiras diferenciadas. Que vai ter aquela mistura, né, de uma cigana com uma pombagira. Isso pode acontecer com Exus também, tá? Então, tem terreiros que ainda hoje consideram eles de esquerda, tem terreiros que consideram de direita, mas o consenso é que eles transitam em ambas as linhas. E aí, tem uma outra particularidade que é interessante. Tem épocas que eles descem mais com uma energia mais densa e tem épocas que eles descem o mesmo espírito com uma energia mais sutil. É onde você consegue ver se o cigano está vibrando na esquerda ou na direita. Tá? Isso é importante vocês saberem também. Os ciganos eles podem transitar a energia deles, inclusive receber oferendas qualquer dia da semana. Então, por exemplo, tem algumas linhas que gostam de receber especificamente naquele dia. Por exemplo, José, pode falar, meu anjo. então, tem a minha pombagira, ela é Maria Quitéria, ela é esquerdeira. E já teve vários trabalhos meus espirituais que eu faço com as pessoas, que eu começo na direita e termino na esquerda. Não é todos, não é tudo que eu faço, né? Mas já existiu trabalhos meus que eu tive que começar na direita e terminar na esquerda. E é muito forte, porque a minha pombagira, na linha do Oriente, ela é uma coisa. Na esquerda, ela é outra coisa, assim, não se, elas são é a mesma entidade, mas, porém, ela não mistura, assim, sabe? Tipo, a direita não fala sobre a esquerda e nem a esquerda fala sobre a direita, só que dentro de um trabalho espiritual, ela começa na direita e termina na esquerda. É muito fantástico. Sim. Os ciganos eles têm uma manipulação energética muito forte. Então, assim, para o espírito poder atuar em campos diferentes, ele tem que ser muito graduado. Ele tem que ter um poder muito grande, né? E só para quem vê e fazendo, vê na prática, que consegue ver o quão bonito que é. Tanto que os ciganos eles são muito associados aqui a todas as cores. Né? Por quê? Porque eles podem descer em qualquer linha, trabalhar em qualquer dia da semana, em qualquer força. Claro que eles têm que se adaptar àquela energia, como foi colocado aqui. Então, assim, quando ela é de direita, ela é de um jeito, às vezes assume até nomes diferentes. Acontece, às vezes, a mesma entidade assume um nome na direita e outro na esquerda, mas o médium entende que é um mecanismo ali dos dois. Alguém levantou a mão, se quiser abrir o áudio. Quem que é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a Márcia. Márcia, você quer abrir? Oi, tá me ouvindo? Eu? É porque eu tô com a mão molhada e na hora de deslizar ela não foi. Me explica aí, a irmã pode me explicar o que seria magisticamente você começar um trabalho caracterizando assim, para eu entender, porque eu sou neófita, começar um trabalho de direita, numa ritualística e terminar na esquerda? É uma cantoria? É
É uma palavra? Como é que é isso? Eu nunca Não, vi isso. é tudo, na verdade. O que que acontece? Imagina que você começa sendo, vou dar um exemplo. Você começa com o preto velho te benzendo e termina com o Exu te limpando. Consegue entender? O preto velho chega, começa ali com galinha de arruda, te limpando, te dando um bom conselho, e de repente ele vira para o Exu, e o Exu já está ali arrancando os encostos, queimando pólvora, virando marafo. Então muda tudo. Muda o jeito da entidade falar, se portar, se vestir, a forma de tratamento, os elementos que ela vai utilizar. Então é como se você literalmente conversasse com uma pessoa e de repente ela virasse outra. Conseguiu entender, Márcio? E isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando o trabalho é muito pesado, quando o trabalho ele precisa de mais de uma energia. E isso não acontece só à direita e esquerda, pode ser mesmo duas entidades, né? Por exemplo, às vezes Exu e Pombagira trabalham juntos no mesmo caso. Ou, por exemplo, às vezes o Herê vem terminar o trabalho que o Preto Velho começou. Então, isso não é só de direita e esquerda, mas basicamente é quando um trabalho espiritual demanda duas energias para acontecer. Entendi. Aí, tá me ouvindo? É porque eu tô com a mão molhada. Eu estava jantando, aí eu tô lavando o prato. Então, mas aí, isso aí você, por exemplo, eu na minha casa, eu que não tenho eu poderia fazer, ter a irradiação, dependendo da situação de um momento de esquerda e de direita, ou é num templo, mais especificamente pela manifestação e por tudo que requer do ritual. Isso é Entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi. Na verdade, isso é muito complexo, não acontece sempre, tá? Isso é um dom do espírito. Então, não é eu como médium que escolho isso acontecer. Isso é o espírito que vai ver que é necessário isso e o próprio espírito ter capacidade, porque não é qualquer espírito que consegue transitar assim, não. Entendi. Então, assim, isso é um dom do espírito e uma necessidade do trabalho. Isso não é eu que escolho, eu como médium, quando acontecer, eu vou saber. Entendeu? Entendi. É porque aquilo que eu já falei para você, quando frequentadora, num momento, no seu lugar de consulente, você tem um momento, você vê coisas, e aí, como eu estudo, ouço outras coisas, eu fico com dificuldade de aplicar isso, entendeu? No Mas lugar. isso é raro também, tá, Márcia? A gente está falando disso, mas isso não é uma regra, isso é a exceção. Só que como é que eu Sim, vou saber lidar com isso, Gilberto? Se entregando e deixando o espírito trabalhar. É ele que vai saber como atuar nisso. A Deixa gente, com o claro. tempo, começa a saber reconhecer. Exatamente. É que esse é só um trabalho específico. Não é um trabalho que você chega num terreiro e de repente, você vem cá e vamos fazer um trabalho e vai acontecer tudo. É mais coisas fechadas, coisas individuais, né? Não é uma coisa feita dentro de uma gíria, por exemplo, é uma coisa separada, sabe? São trabalhos entendi. muito pesados, sabe? Específico mesmo, que usa elementos da magia ritualística e é bem intenso mesmo. Então, não é assim, não é só chegar no terreiro, por exemplo. De repente, a entidade pode até olhar para você e falar: não, você precisa de um atendimento particular. Aí, nesse atendimento particular, aonde que vai iniciar uma sessão e a própria entidade vai saber se é o momento para virar para a esquerda, se é o momento, sabe? Na verdade, não somos nós médium, é realmente a entidade que vai fazer o trabalho. E ele que vai saber o que vai fazer nesse momento. Então, é uma coisa bem forte, bem específica mesmo. Entendi. Obrigada, irmã. Imagina. Então, pessoal, a magia cigana, então, é essa magia forte, né? Essa magia intensa, é uma grande festa que você faz. E os espíritos ciganos, eles são espíritos que podem transitar em todas as linhas, podem receber oferendas qualquer dia da semana, porém, os ciganos, eles podem optar por exemplo, tem cigano que gosta de receber oferenda na sexta-feira, tem cigano que gosta de receber na quinta, tem cigano que gosta de receber na segunda. Então, cada linha pode ter a sua particularidade. Mas, no geral, qualquer dia, o cigano pode receber uma oferenda, pode receber uma entrega.
Os pontos de força, né, para cigano também são muito variados, depende do cigano. Se for um cigano muito ligado a Exu e Pombagira, ele pode requerer até na encruzilhada. Mas, normalmente, ele recebe muito em praças, ambientes assim de grande circulação, matas, que é onde eu gosto de fazer. Sabe aquelas matas assim, mas não mata fechada. Mata fechada é mais de Oxóssis. Sabe aquelas regiões de natureza que tem campos, vales, mata e rio perto? Geralmente eu gosto de oferendar cigano ali, porque é onde um cigano, por exemplo, levantaria o seu acampamento. Um lugar que tivesse um rio para eles se banharem, lavarem as suas roupas, que tivesse uma mata para eles refrescarem ou buscarem um alimento, e um lugar que eles pudessem ali levantar as suas barracas. Então, o meu cigano, ele orienta sempre esses locais. Mas eu já vi cigano recolher em praça, já vi cigano recolher em encruzilhada, já vi cigano recolher no próprio terreiro, né? Às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade de tempo, ou especialmente quem mora em grande centro, você pode também oferendar no seu altar. Né? Porque a gente está falando muito aqui de terreiro, mas a magia cigana você pode cultuar no seu altar particular, por exemplo. Tá? Então é bem tranquilo esse processo. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu tenho, Gilberto. Rosângela, posso falar? Fala, meu anjo. Então, Gilberto, eu não sei se acontece com todos, é até uma dúvida. Eu sou mediúnica, né? Eu tenho o dom da visão, e também tenho o dom de sentir, né? A presença, né, espiritual, eu vejo mesmo. Então, todas as vezes que eu abro um baralho cigano, que eu vou jogar, eu sinto a presença, né, da cigana ou do cigano que chega, né, do meu lado. E na maioria das vezes, até mesmo a pessoa, para quando eu vou abrir a mesa, eu já sinto se a pessoa está acompanhada ou não. E muitas das vezes, é, a energia às vezes é tão densa que mesmo eu fazendo uma limpeza espiritual, eu sinto que o ambiente fica carregado. Nesses casos, mesmo a gente tendo, vamos dizer, feito uma oferenda para o nosso povo cigano, ou ter feito uma limpeza espiritual no ambiente, por que que muitas das vezes a gente não consegue se livrar tão rápido dessas energias? Tá. Então, nesse caso, eu vou te dizer o seguinte: talvez não seja necessariamente, esse carrego não venha do trabalho com o povo cigano, que você é muito receptiva, né? Você já falou que você é muito mediúnica, faz esses atendimentos, esses trabalhos, tem essa percepção. Então, o que acontece muito hoje em dia também? As pessoas elas vão lá, aprendem magia, praticam espiritualidade, às vezes até dentro de terreiro, você ensina, ensinado assim a fazer. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, quando você vai cozinhar, você foca muito, por exemplo, ali na panela, no fogo. Mas você concorda comigo que você tem que, por exemplo, lavar a panela, tem um momento certo de pôr o sal, né? Tem o jeito certo de conservar o alimento para ele durar mais tempo. Então, tem toda uma série de coisas que envolvem a cozinha, mas que não necessariamente está ligado ao ato de cozinhar. As pessoas que praticam e fazem coisas com espiritualidade, seja ler cartas, atender as pessoas, né, não importa. Elas muitas vezes elas sabem fazer o grosso, né, vamos falar assim, o trabalho. Mas algumas questões importantes elas deixam de lado. Por exemplo, a parte da limpeza, banimento, antes das práticas, depois das práticas. Né? Quando a gente pega grimórios antigos, sempre fala muito de limpar antes e limpar depois. Às vezes a gente não, vai lá, acende a vela, faz tudo. E aí, quando envolve a energia de outras pessoas, eu sou uma pessoa o seguinte, eu sei fazer, por exemplo, eu evito fazer muito trabalho. Por exemplo, vai no meu terreiro, você vai lá e o Zé Pilintra vai te passar uma lista de coisas, você traz, você com o Zé vai e faz o trabalho. Primeiro que eu não tenho muito tempo, eu estou sempre atendendo, dando aula e gravando vídeo. E segundo, eu não gosto muito de ficar mexendo com a energia das pessoas. Por quê? Porque mexer com a energia de alguém é muito sério. As pessoas banalizam demais essa coisa de fazer magia para outras pessoas e acham que está tudo bem. Não é isso, gente. Magia é um negócio muito complexo. Então, por exemplo, como eu tenho um terreiro, muitas pessoas vêm até mim para benzer, para se consultar, para atender. Se eu for benzer uma pessoa, não vou nem falar um atendimento incorporado, um trabalho que eu vou fazer. Antes de ir lá benzer a pessoa, eu firmo o meu anjo de guarda, eu vou lá, limpo o ambiente, cuido da minha energia antes e depois, acendo um incenso, e aí vou lá e benzo o abençoado. Porque eu sei
que as pessoas, todos nós temos desequilíbrios. Eu sou desequilibrado, você é desequilibrado, todo mundo tem o seu desequilíbrio. Alguns mais, outros menos. Se a pessoa está vindo até você pedir ajuda, é que ela já está mal. Ninguém pede ajuda feliz, bem, plena. Não, ela vem com encosto, ela vem com magia, ela vem com forma de pensamento, ela vem podre, muitas vezes, energeticamente falando. Então, quando eu ponho a mão em algo que está sujo, eu acabo o quê? Me sujando também, né? Então, o que eu sugiro para você? Eu acho que talvez você sinta todo esse carrego, esse peso depois, porque você sabe fazer, mas tem que focar mais na limpeza, no banimento. A magia cigana ela trabalha tanto com o elemento fogo, por isso, porque o fogo ele transmuta, o fogo queima. Então, quando você tem um fogo queimando no seu altar, queimando no espaço, queimando no ambiente, você está o quê? Transmutando essa energia negativa. E ainda assim, depois é legal usar aqui os aromatizadores, porque uma coisa legal de aromatizador é quando a entidade ruim chega no ambiente, ela deixa um cheiro ruim. Então, cheiros florais, cheiros agradáveis, cheiros levam embora o mal. Isso é o mistério dos perfumes. Os aromas agradáveis, eles afastam a energia ruim. Então, depois, limpa o ambiente com algum borrifador perfumado, acende um incenso, passa uma defumação, queima, toma um banho, se limpa, né? Na chama da vela, no fogo, no incenso, passa ali um cristal no seu corpo, invoca, né? O povo cigano. Você pode se imaginar parada no meio e um monte de ciganos dançando e te limpando à sua volta. Pede para eles e faz essa visualização, você vê como é que é bom. Aí eu acho que é mais você desenvolver umas técnicas de limpeza do que qualquer coisa. Porque normalmente os trabalhos ciganos eles sempre terminam elevados, diferente de outras linhagens. Por exemplo, trabalho de Exu, às vezes você pode sair um pouco esgotado. Mas o povo cigano, como ele usa muitos elementos, você sempre sai melhor do que você entra, ou pelo menos deveria sair. Obrigado, Vale. Era isso mesmo que você queria saber? Não sei se eu... Não, era isso mesmo, porque normalmente eu também já uso os perfumes, já tenho. Só que mesmo assim eu ainda sinto, é denso, o clima fica denso, entendeu? E mesmo eu defumando, eu sinto ainda, fica tipo assim, demora umas horas ainda até. Então, assim, eu não posso atender uma pessoa agora e meia hora depois eu não posso atender outra. Eu tenho que esperar ali pelo menos umas 2, 3 horas para mim poder, entendeu? Porque eu sinto a carga pesada, entendeu? É como se eu transportasse aquilo para mim, é mais ou menos assim, entendeu? Sempre. Mesmo Realmente, eu alinhando, fazendo, sei lá, limpeza espiritual, os chakras, trabalhando nos meus chakras, alinhamento, meditação, mesmo assim eu fico, entendeu? mas sabe uma coisa que eu penso também? E é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos de modo geral. Tudo é muito particular. Pode ser que para você funcione assim. Então, às vezes, a gente acha que é um problema e não, é só o jeito que eu lido e manipulo energia. Por exemplo, tem gente que, primeiro que não é recomendado também muitos atendimentos um atrás do outro, que desgasta a gente demais, é muito trabalho, e às vezes a gente não consegue dar o nosso melhor para o cliente ou para a pessoa que eu estou atendendo. Então, realmente é legal você intercalar ali, até para não se sobrecarregar demais, né? Segunda coisa que eu acho importante é entender o seu processo, como eu lido com energia, que está tudo bem. Às vezes tem gente que gosta, por exemplo, que prefere juntar tudo e fazer de uma vez depois descansar, né, daquela pessoa. Mas eu acho que nesse caso não tem certo e errado. Eu achei que ficava longas horas, mas é um período, né? Depois você sente que passa. Às vezes pode ser até o seu ritmo chakral, o ritmo que o seu corpo demora para limpar as energias, né? Porque tem isso também, gente. Tem gente que às vezes assim a energia rapidinho some do campo áureo. Tem gente que fica mais tempo. Então, tem todo esse processo que varia também de magista para magista. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma Oi, coisa? Contar alguma Gilberto, sou experiência? eu. Tenho uma pergunta. É, eu leio baralho cigano e tarô desde 2008, mais ou menos em 2010. Veio uma cigana e um cigano que me acompanhavam, encurtando bastante a história. Quando chegou na pandemia, eu fui obrigada praticamente a vender todas as minhas utensílios de bruxaria, de baralho, baralho cigano, tarô, tudo. Tive que me desfazer.
E aí, puf, sumiu. Todo mundo sumiu. Nesse ano eu adquiri de novo, pude adquirir de novo meus baralhos. Tem uma coleção. E é muito viciante, a gente comprou um atrás do outro, enfim. Mas eu não. Eu leio muito bem as cartas, tanto o baralho cigano quanto o tarô, mas eu não tenho mais essa companhia. Será que. Eu não sei, será que a minha ação de ter me desfeito das cartas anteriormente, entristeceu as entidades, algo assim? Eu não Não, sigo nenhuma religião, uhum, eu sou livre. Eu não sigo sim. nenhuma religião, por isso que eu pergunto dessa maneira. Ó, excelente pergunta sua. Vou contar uma experiência particular para você. O povo cigano, eles são um pouquinho ciumento mesmo, sabe? Eu não vou mentir. Eu lembro que no início do meu desenvolvimento, os ciganos estiveram muito presentes naquela época na minha vida. Eu achava que o meu mentor, inclusive, seria um mentor cigano. Eu tenho um cigano que me acompanha, né, que trabalha comigo, mas ele não é o meu mentor. Existe uma diferença, tá, gente, entre guias que trabalham com você e o seu mentor mesmo. O que que acontece? Eu achava que o cigano, que ele se mostrava com muita presença. E aí, quando realmente eu fui conhecer a entidade que me mentora, que é o seu Zé, o que que acontece? Eu comecei, gente, Zé Pilintra é uma entidade muito fominha, Exu, né? Quer tudo para si. Então, toda a atenção se voltou para aquela outra linhagem. Então, comprava só coisa para o Zé, só Zé, só Zé, só Zé, só Zé, só Zé. E aí eu lembro de uma noite que eu tive um sonho. Eu estava em casa, alguém batia na porta, era um casal de cigano com um bebê no colo. E os ciganos, assim, todo maltrapilho, tudo rasgado e tudo, e me cobrando. Falou: desde que esse tal de Zé chegou, você esqueceu de cuidar da gente, você esqueceu da gente. Né? Um drama, que cigano é meio dramático também. Aí aquilo me despertou para aquela consciência. O que, que acontece? Egrégora. Lembra que eu falei mais cedo o que é egrégora, né? Quanto mais. Porque, por exemplo, você vai acende um incenso, acende uma vela, oferece uma fruta, sua oração, seu louvor, tudo isso fortalece a entidade. E aí não é que ele precisa daquilo, porque uma entidade, para se tornar entidade, ele já transcendeu a materialidade dele. Então, assim, aquilo ali é a conexão entre vocês. Então, você vai ver a entidade mais formosa, mais bonita, mais forte. É por isso que aquela entidade, por exemplo, que recebe muita oferenda, ela costuma ser cada vez mais presente e mais forte na sua vida, porque a conexão vai se fortalecendo. Quando você para de cuidar, de se conectar, de rezar, de oferendar, a entidade ela vai, pela própria lei da atração, se distanciando. Não é que ela vai te deixar embora, mas muitas vezes essa conexão se quebra. E aí o que, que eu acho, né? Aí já eu não posso que cada caso é um caso, mas eu acredito que é isso que tem acontecido. Você acabou. E aí e outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? Durante a pandemia, a vibração do planeta mudou e as entidades, de modo geral, ficavam em silêncio com a gente. Quem é médium, não sei se vocês já estavam aí trabalhando espiritualidade na pandemia, era um silêncio no plano espiritual horroroso para quem era médium, acostumado a estar todo dia com as suas entidades. Tem entidade que sumiu depois da pandemia. Pode, inclusive, ser o seu caso também. É. Se vocês conversarem com outros espiritualistas, muitas entidades começaram a vir menos depois da pandemia. Durante a pandemia, então, ninguém falava nada com a gente. Era um silêncio, e aí o desespero que a gente estava ainda dificultava ainda mais. Então, eu acho que agora que você está retomando, já e assim, lembrando que o baralho não precisa de uma entidade do seu ouvido, não. O baralho é você com o universo, é você com o baralho. Mas eu acho que se for do teu coração isso, gradativamente essa aproximação vai acontecer. E eu não acho que Uhum. seja um castigo, nada. Eu acho que seja um processo de distanciamento vibratório, que agora que você está voltando, naturalmente vai se desfazer, sabe? Eu acho que naturalmente isso vai quebrar. Mas é uma coisa da pandemia mesmo, dessa transição da pandemia e do afastamento energético. Sim, eu via esse casal de ciganos e tinha muita criança, muita criança, muito riso, muita gargalhada, muita brincadeira, assim, uma coisa mais linda, mais linda. E eu fiquei assim, xoxa, né, depois, porque assim, é um buraco, né, um buraco na existencial na pessoa, né? E agora que eu voltei, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Mas Né? eu gosto os ciganos, eles tratam a gente muito como amigos. Por exemplo,
Cigano não chama o consulente de filho. Uhum, Eles não têm essa... Não é preto velho que vai te chamar de filho, né? Claro que pode ser que algum cigano fale, mas não é comum. Os ciganos, de modo geral, eles têm uma questão com eles de tratar a gente muito como irmão, de tratar a gente muito como, sabe, uma pessoa próxima e tudo mais. Então, eu acho que você tem que desenvolver de novo essa relação com eles, uhum, sabe? entendi. Desenvolver uma relação assim mais assídua, mais profunda, e naturalmente eles vão voltando. Mas eu não acho que é um castigo, não, é só mesmo um afastamento vibratório e tudo mais, mas eles vão voltar. Eles vão Tá voltar. bom, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida, quer contar alguma experiência? Lenormand de Hecate. Como você vê esse jogo, já que o Lenormand é uma pegada cigana? Alguém deixou essa pergunta aí? Isso é muito legal. Inclusive, eu vou mostrar um outro Lenormand, né, que eu acho que vai ficar legal para você. Esse daqui é o Lenormand da Umbanda. É um baralho cigano com os arquétipos da Umbanda. Gilberto, Oi? deixa eu dizer. Eu sempre sonho com o meu cigano querendo me rezar. Essa semana mesmo eu sonhei com ele, dizendo assim: preciso rezar você, preciso lhe rezar. Aí eu acordo. Então, esse termo rezar você é como se fosse uma limpeza, né? Eu acho que provavelmente o seu cigano está te passando uma mensagem de que deve ter algum tipo de energia pesada à sua volta. Ele quer te proteger, ele quer te limpar. Essa coisa do rezar do cigano muitas vezes tem essa conotação assim de limpeza e proteção. Pode ser ele querendo realmente te limpar. Ele pode estar fazendo isso do plano astral, ou ele pode estar exigindo, não exigindo, mas pedindo para que você trabalhe com ele para que ele possa fazer isso. Porque os espíritos, por mais que eles sejam nossos aliados, eles precisam da nossa permissão para fazer certo trabalho. Então, às vezes, ele está te pedindo justamente para você fazer uma oferenda ou se conectar com ele para que ele te intua o que você deve fazer, entendeu? A nossa coleguinha perguntou do baralho Hecate Lenormand, o que eu acho disso. Olha, gente, na verdade, o baralho cigano, ele é um arquétipo. São 36 cartas. E cada artista interpreta de um jeito as cartas. Então, tem nada. Se você pega lá 10 baralhos ciganos diferentes, você tem 10 navios diferentes. Alguns, assim, trazem uma visão do mar calmo, outros do mar turbulento. Então, isso também, na hora da leitura, interfere. Tá? Pega 2 baralhos ciganos, faz esse exercício. Faz a interpretação com um, com as mesmas cartas, e faz com o outro. O outro acaba te induzindo alguma interpretação, tá? Por isso que cada oráculo tem uma personalidade. Então, eu não vejo problema em vocês terem baralhos ciganos com uma abordagem um tanto quanto diferente, ou com arquétipos, desde que respeite o baralho, ok. A única coisa que eu faço, a Fátima fala que ela tem um das fadas, né? A única coisa é o seguinte: quando eu pego por exemplo, vou pegar o exemplo do tarô, eu tenho um tarô mais perto aqui. Esse daqui é o tarô tradicional, né? É o tarô de Marsella e tudo mais. Esse é o tarô tradicional. Esse daqui é o tarô dos orixás. Então ele vai seguir os mesmos arquétipos do tarô, mas associando com os orixás. Quando eu pego o símbolo e conecto ele com outros símbolos, por exemplo, o tarô é uma coisa, o tarô dos orixás já é um pouco diferente, a energia já é diferente. Então, ele acaba condicionando. Então, por exemplo, o baralho cigano de Hecate, ele vai ter essa abordagem, os arquétipos, mas já puxando para Hecate, que é uma energia mais pesada. Então, o baralho cigano de Hecate, por exemplo, ele vai ser ótimo para leituras de magia, para aconselhamentos, para lidar com questões difíceis. Mas talvez, eu estou falando só talvez, tá, gente? Ele não seja tão bom para uma leitura de amor. Eu quero um agora, que eu até olhei também, que é o Lilith Lenormand, que é o baralho de Lilith. Esse talvez seja uma ótima leitura para amor, seja uma ótima leitura para autoestima, aquela coisa toda, mas talvez eu tenha alguma dificuldade para ler ele numa questão profissional. Então, esses baralhos que vão mesclando arquétipos, eles são muito legais, eles podem enriquecer por um lado, mas podem também empobrecer por outro.
Então, assim, é bom você ter o tradicional para leituras de modo geral, e esses outros que vão chegando para você, estuda, analisa e vê para qual caminho ele direciona melhor. Porque a grande verdade é, esses oráculos eles acabam já vindo com um certo direcionamento. Qual o direcionamento? Da energia que está sendo mesclada ali. Porque o arquétipo, por exemplo, o amor para Lilith é uma coisa, o amor para Hecate é outra. Então, na hora de falar de amor, os baralhos eles vão apresentar visões diferentes. Quem joga carta sabe disso, gente. Cada oráculo tem uma personalidade. Tem oráculo que é bom para ver coisa de amor, tem oráculo que é bom para ver coisa de trabalho, entendeu? Então, conheça o baralho e vê como ele se desenvolve na sua mão. É claro que em mãos hábeis, qualquer baralho serve para ler tudo, mas ele vai ter sempre uma predisposição, porque você está mesclando com uma energia. Por exemplo, talvez o baralho de Lilith, o cara tá te traindo, ele não vai dizer dá uma chance, porque vai dizer assim, mete o pé na bunda dessa desgrama, entendeu? Porque tem baralho que às vezes chama atenção, né? A Franciele fala, exatamente, cada baralho tem sua energia. Exato. Então, assim, e quando você começa a mesclar, ela falou do tarô dos guardiões, é a mesma coisa. O tarô dos guardiões tem uma energia que é totalmente diferente do tarô tradicional, que é diferente do baralho cigano, que é diferente das runas. Né? Então é legal a gente entender isso. Mas eu gosto, tá? E é uma coisa legal, eu adoro esses oráculos novos, porque, por exemplo, eu sou filho de Lilith. Então, um baralho para mim de Lilith, ele enche os meus olhos, né? Tem aquela coisa do lúdico, do estético, tem aquela coisa da energia que eu conheço bem. Então, isso é legal, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Eu quero falar mais algumas coisinhas aqui sobre mistérios ciganos, tá? Então, pessoal, uma coisa importante quando for praticar magia cigana. Uma imagem de Santa Sara no altar de vocês. E não é só ter a imagem, não, é cuidar dela. Por exemplo, você pode fazer Santa Sara, gente, que é uma Madonna negra, né? Como Nossa Senhora Aparecida, como a Virgem de Guadalupe, eu falo que é pau para toda a obra. Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem pedir para Santa Sara. E os ciganos trabalham muito, né, na lei da troca e movimentação. Então, uma promessa. Você está precisando de alguma coisa? Uma coisa urgente, não é bobeira, não. Pede para Santa Sara e oferece para ela, se você conseguir aquela bênção, um lenço da cor do seu pedido. Certeza que em pouquíssimo tempo você vai conseguir essa graça na tua vida. Santa Sara é a padroeira dos ciganos. Então, sempre que você for trabalhar com a magia cigana, seja para acender uma vela, fazer um ritual, não esqueça de louvar Santa Sara. Tá? Nem que seja um salve Santa Sara Kali, um optia Santa Sara Kali, tem que ter dentro da magia cigana. Tá? Outra coisa muito importante na magia cigana, cigano sempre trabalha em par. Tá? Por mais que você tenha um cigano, por exemplo, talvez você tenha já visto ou conheça a sua cigana, mas não conhece o seu cigano. Saiba que tem um cigano ali que acompanha ela. Saiba que tem um par espiritual ali com ela. Cigano não trabalha sozinho. Tá? Então, se você não sabe ainda quem é o seu cigano, a sua cigana, ou só quer ter uma representação, sempre compre o casal para representar ali o seu cigano. Existem algumas imagens que são genéricas, igual essa aqui, você pode representar qualquer cigano por ela, tá? Então, é legal vocês sempre terem essa questão ali envolvida. Outra coisa importante, né, que é muito legal, na magia cigana a gente usa bastante adagas, tá? Facas, adagas. Nas casas de Umbanda vocês encontram também essas menorzinhas, assim, que eu acho linda, inclusive. O que acontece? Uma dica que eu dou, que eu aprendi com o Vladimir. Na minha mesa de cartas sempre tem uma adaga apontada para fora, apontada para a mesa do cliente, e para o lado do cliente. Por quê? Toda a energia negativa que vem de lá, passa aqui, corta. Já a demanda que vem dele, que às vezes você fala um negócio que o cliente não gosta, já corta aqui. As energias negativas que estão com ele, já corta aqui. Você pode colocar uma adaga assim também no seu altar, tá? Que além dela representar a energia dos ciganos masculinos, elas também têm essa questão de cortar o mal, tá? Então, na magia cigana a gente usa bastante também essa coisa da adaga. Outro elemento muito comum dentro da magia cigana é o sino, né? O sino que serve para limpar o ambiente, demarcar o território e chamar o povo cigano.
né? Então, às vezes, quando você quer fazer um ritual, você quer chamar os ciganos para receber aquela energia, o sino é um elemento. Você pode utilizar também o sino para limpar o seu baralho, tá? Para limpar o ambiente. É muito comum também dentro do trabalho cigano. Dentro da magia cigana também é muito comum o uso de instrumentos musicais. Por exemplo, o pandeiro. É muito comum o pandeiro, né? Fitas coloridas também são muito utilizadas em rituais, tá? De magia cigana, não só para a decoração do altar, para a cesta de frutas, né? A gente usa bastante fitas. E aí, para cada fita, você pode fazer um pedido relacionado à intenção, àquela cor. E aqui eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Eu mandei confeccionar esse pandeiro aqui com 2 símbolos do reiki cigano, né? Do Gypsy Reiki. Esse aqui que é o pandeiro de luz e esse aqui que é o hexagrama, né? Que são símbolos do Gypsy Reiki, é o reiki cigano. Eu amo esse símbolo aqui, ele serve para melhorar a nossa energia, trazer felicidade, afastar energias negativas. Muito bom. Então, pandeiros, castanholas, sinos, instrumentos musicais. Tem cigano que toca violino. Antigamente, o cigano Vladimir, quando descia nos terreiros, descia tocando violino. Ele era até conhecido no passado como o cigano do violino. Tá? Era muito comum no passado o cigano Vladimir descer tocando violino. Além, né, desses elementos que eu falei, a gente trabalha, os ciganos também podem trabalhar. É muito comum ter a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, espada, rosas, frutas, bebidas, taça, tudo isso pode ser colocado no altar de vocês, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo certinho? Ah, muito bem. A Franciele fala baú com moedas, pirita, cristais, de modo geral, são muito utilizados pelos ciganos, né? Especialmente os cristais que lembram o ouro, né? O dourado, pirita, citrino. E, assim, alguns ciganos podem trabalhar com cores específicas. Por exemplo, a cigana esmeralda adora a cor verde, seja na vela, no tecido, seja nos cristais que você vai colocar, inclusive a própria esmeralda ali. Por exemplo, o cigano Vladimir, que me acompanha, ele gosta muito de citrino, granada e rubi. Geralmente são os cristais que ele usa. Tem outros, por exemplo, que gostam de rosa, cristais como quartzo rosa, né? A sulamita gosta muito de rosa. Então, isso também pode variar, às vezes, de cigano para cigano. Mas a pirita e o citrino é de lei, cigano colocar. Moedas é uma coisa que trabalha muito na magia cigana. Em tudo na magia cigana se coloca moedas. Coloca no pote, coloca nas magias, magia de abertura de caminhos, magia de amor, tudo você coloca moedas. Trabalha muito, tá? Uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês sobre a magia cigana é a energia deles, né? Os ciganos, eles são sustentados, né, pela energia de Sara Kali, que eu já falei com vocês, e Sara Kali, Sara significa rainha em árabe, tá? Kali faz referência, mais uma vez, à Índia, a deusa Kali, né? A deusa da morte, da transformação. Tanto que os ciganos falam que eles têm o olho de Kali, que é o quê? O cigano, se te olhar de cara feia, a praga vem. Vem que os bichinhos aceleram o karma da gente mesmo. E o que acontece? O Sara Kali, ela é sincretizada com Egunitá, que é uma face de Inhansã. Então é muito comum, né, os ciganos eles virem dentro da Umbanda sustentado pelo orixá Inhansã, especialmente na face Egunitá, que é uma face mais ígnea, mais fogo dela, tá? Então é muito comum os filhos de Inhansã terem uma conexão mais forte também com os ciganos. E é por isso que nos rituais ciganos se usa muito incensos, que materializam o elemento ar, e também o fogo. A Juliana fala, mestre, não esquece de falar das chuvanis. Então, vamos lá, pessoal. O que são chuvanis, né? Chuvani é um termo que significa bruxa cigana, tá? Então, o que é uma bruxa cigana? Porque dentro da cultura cigana, todo cigano ele é meio bruxo, né? Todo cigano ele é meio... Ele tem ali a sua mística, mas existem pessoas que são ainda mais aptas a trabalhar com magia. Geralmente é um termo para mulheres, tá? Porque a magia cigana, os homens ciganos também são muito místicos,
Mas, geralmente, a parte espiritual é responsabilidade das mulheres, como na maioria das culturas espiritualistas, né, gente? A mulher ela tem essa predominância quando se trata de cuidado espiritual. Essa coisa do homem como sacerdote, do homem como líder, isso é novo. No passado, as mulheres eram as responsáveis por serem as curandeiras, né? Por serem as pessoas que lidavam com espiritualidade. Tanto que, tradicionalmente, leitura de mãos dentro da cultura cigana é das mulheres. É as mães que ensinam isso às filhas. Até o baralho cigano. Não é tão comum homens jogarem baralhos ciganos dentro da maioria dos clãs ciganos que a gente tem. Geralmente, os homens vão jogar moedas ou dados, tá? A leitura de café, como a Franciele coloca aqui agora, a cafeomancia, a leitura de mãos, a leitura de cartas, tradicionalmente é atribuída às mulheres, tá? Mas não quer dizer que um homem não possa fazer tudo isso. Eu, inclusive, faço. Mas o que acontece? Tradicionalmente é das mulheres esse processo. Então, Shuvani são bruxas ciganas. São mulheres responsáveis, que têm esse conhecimento, que têm essa ligação com a magia, que têm um dom de magia muito forte. Não é um termo, é um termo geral para representar uma cigana bruxa. E aí muitas linhagens espirituais, né, de espíritos que trabalham com a magia cigana podem se manifestar como Shuvani, usando o nome só Shuvani, ou dizendo, eu sou fulano de tal e eu era Shuvani do meu clã. Assim, existem outros termos também, como Barô, que é o líder da tribo, por exemplo. O Vladimir, ele é um Barô, que é aquele do clã cigano, ele é o líder do clã cigano dele. Existe a Baba, que representaria... Não, perdão, minto. Falei besteira aqui na minha cabeça. O Vladimir até me chamou a atenção. Ele é um Caco. Caco é o responsável por administrar o clã. O Barô e a Baba são os velhos, tá? Seriam os sacerdotes, aqueles mais velhos, e os ciganos têm muito aquela coisa de respeito aos mais velhos. Então, a mulher mais velha do clã é a Baba, o homem, o Barô. O Caco, geralmente, é o homem, é um líder, como é que eu posso falar? Não é o líder espiritual, ele é o gerente, sabe? Tipo assim, ele é forte, ele é jovem, ele protege e direciona decisões. Vamos levantar acampamento, vamos fazer tal coisa. E o Barô e a Baba são aqueles líderes espirituais, os conselheiros. E a Shuvani, né, seria essa questão. A Fátima fala, eu tenho um Baba que trabalha comigo há 54. Então, é um cigano mais velho, líder espiritual. O Caco, que é como o Vladimir, ele é jovem, se apresenta como um homem jovem, e ele é mais estrategista, ele é mais como se fosse um prefeito, sabe, assim, do clã. Trabalha a proteção também. As Shuvani são bruxas. E aí elas vão trabalhar tudo isso que a gente falou, só que assim, com mais intensidade, com mais elementos, né? Eu acho que é isso que eu posso falar assim rapidamente sobre. Mas a gente vai trazer mais material ainda sobre ciganos no futuro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Outra coisa importante. Ciganos, gente, eles não são homogêneos. Aqui o que eu falei para vocês foi um geral, né, da magia cigana, alguns mistérios, algumas coisas, mas existe muito mais coisas, tá, sobre magia cigana. Por exemplo, foi falado por um colega aí mais cedo que existem ciganos guardiões, né, que são aqueles ciganos que têm o papel de guardiões. Sim, existem ciganos que são guardiões. No plano espiritual, existe o que nós chamamos de clãs ciganos. O que são clãs ciganos? Ciganos da prosperidade, ciganos do amor, ciganos que trabalham a proteção. Tem ciganos, por exemplo, que são... E aí depende, por exemplo, a linha do Oriente. Quando a entidade fala, eu sou um cigano do Oriente, pombagira da estrada do Oriente. O Oriente, quando a entidade que carrega o nome Oriente no nome, já é de um clã específico que elas vêm. Né? Por exemplo, tem os ciganos que vêm do deserto, que já são mais guerreiros, guardiões. Tem ciganos, gente, que vêm com aqueles turbantes árabes muito lindos. Ciganos árabes são os mais lindos. Pele mais escura, morena, que carregam geralmente uma espada, né? Lembram muito os beduínos do deserto, já são mais ligados à proteção. Então, existem ciganos da proteção, existem ciganos guardiões, existem ciganos que trabalham a prosperidade. E a gente vai visualizar isso ao longo do tempo, tá? Sobre essas particularidades, né, dos ciganos de modo geral. Então, tem muita coisa para falar.
O que é importante ficar claro para vocês hoje? Magia cigana é uma prática, né, que a gente precisa trabalhar, entender, conhecer, mas praticar. Comecem aos poucos. Comecem assim, montando um altar para os ciganos, fazendo pequenas oferendas. Tem uma história que eu preciso contar antes da gente terminar a nossa aula de hoje, que é o seguinte. A minha prosperidade eu devo muito ao povo cigano. E é uma promessa que eu fiz para eles, e graças a grande Deus eu cumpro todos os anos, todos os meses, já há muitos anos, deve ter uns 7 anos que eu fiz essa promessa. Que é o seguinte, eu estava muito mal assim das pernas. Eu estava vindo de uma fase muito difícil da minha vida. Tipo assim, o aluguel vencia dia 15 e era dia 13 eu não tinha R$ 1 para pagar. Eu contava literalmente moedinhas naquela época. Já estava há uns 2, 3 anos na espiritualidade, mas assim, minha vida não ia para frente, minha vida não prosperava nem por nada, né? Eu moro no interior, tinha muitas questões particulares que eu não vou entrar, mas assim, eu estava muito na merda mesmo, muito ruim naquele momento. Estava vivendo, graças a Deus, nunca me faltou o alimento, né? Mas sempre passei muito aperto e tal. Eu estava meio desgostoso, meio mal e tal. E aí eu lembro que um médium incorporou um cigano, um dia conversando comigo, incorporou um cigano, falou, olha, meu filho, vou te falar uma coisa com você. Daqui 1 ano, você vai ter dinheiro para comprar um carro, se você quiser. Cigano é muito disso também, né? Cigano tem aquele ar de mistério, quando aquela estrela voltar, umas coisas assim. Aí eu falei, nossa, assim, obrigado, mas não acreditava. Falei, caramba, velho, eu tô tão na merda, eu vou ter dinheiro para comprar um carro. E aí os ciganos começaram a trabalhar na minha vida muito forte. Eu lembro que o Vladimir veio e me fez uma proposta. Falou, olha, meu filho, vamos fazer um negócio, fazer um pacto nós dois, um acordo nós dois. Você vai todo mês, de hoje até o último dia da tua vida aqui nesse planeta. Você vai doar uma cesta básica por mês do seu dinheiro. Em troca disso, nunca mais vai te faltar dinheiro. Você vai ter muita prosperidade. E eu falei, vamos embora. Tipo assim. Só que assim, gente, eu não fiz uma promessa dessa com muito dinheiro. Não tinha. O primeiro mês, eu não tinha para fazer a cesta básica. Eu já estava fodido, já estava apertado. E aí eu fui lá, fiz uma promessa, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. E cada mês aquela prosperidade foi abundando. E desde então, todos os meses, do meu dinheiro, eu faço uma doação de cesta básica. Eu tenho o meu terreiro. Meu terreiro também entrega. Meu terreiro entrega umas 5, 6 cestas básicas. Tem mês que até mais. Mas, assim, do terreiro. Mas fora as do terreiro, eu faço uma doação todo mês. Essa é a minha promessa que eu fiz para o povo cigano. E, assim, dali para frente, de fato, nunca me faltou. Como eu falei no início para vocês, até o nome da minha empresa foi o cigano que me deu. Eles me orientam sobre o que eu devo fazer, em que momento fazer. Então, cigano, quando a gente começa a cultuar, abre as portas da prosperidade, abre as portas da finança, sabe? Então, eu quero trazer isso para vocês. Começa a cultuar, começa a trabalhar com o povo cigano, vocês vão ver que bênção que vai ser. Só que, assim, cigano é como Exu. Era Gaia, eu mudei por causa dele, Eliana. E só foi para frente depois que mudou, viu? O negócio só foi para frente depois que mudou. A Eliana está aqui na palestra, ela é uma aluna muito antiga, desde os primeiros cursos que a Eliana está com a gente. E no início era Gaia. Um dia eu mudei do nada, virou espiritualidade livre por orientação do Vladimir. E aí que as coisas começaram a caminhar bem. Então, trabalhar com espiritualidade, né? Só que assim, você tem que ser fiel com o povo cigano. Outra coisa que eu sempre ensino para os meus alunos de baralho cigano, que o baralho cigano, por mais que ele não seja cigano, é claro que a egrégora cigana está por trás daquilo ali, principalmente hoje em dia. Se você ganha R$ 10 numa consulta de cartas, tira R$ 1 para comprar algo para o cigano. Então, por exemplo, no início eu sempre fiz isso, quando eu comecei a jogar cartas. Por exemplo, que é uma coisa que eu aprendi com meu pai de santo, que me ensinou a ler cartas de baralho cigano. Então, vamos lá, você ganhou R$ 20 numa consulta, tira R$ 2, da próxima tira mais R$ 2, e aí o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai doar para o cigano de alguma forma. Vai juntar e vai comprar uma imagem, vai comprar cristais, vai comprar vela, vai comprar incensos. De tempos em tempos, vai e faz uma oferenda para o povo cigano. Vai usar esse dinheiro para comprar um baralho. Esse dinheiro é deles.
sabe? Tanto que, por exemplo, o Vladimir ele é muito caridoso. Essa coisa, esse dinheiro da cesta básica é um dinheiro que deveria ser destinado para ele, mas ele prefere que eu direcione para os necessitados. Mas a oferenda é para ele, sabe? Então, faça isso com o povo cigano. Começa a pedir prosperidade para eles e do retorno que eles te trazem, do retorno, né, que os ciganos movimentam para você, começa a devolver para eles, você vai ver como é que a prosperidade vai vir assim, em cheio na sua vida. E cigano, a gente é uma energia muito gostosa de trabalhar. Cigano quebra a demanda, cigano eleva a nossa energia. Quando a gente começa a trabalhar com eles, melhora a nossa autoestima, melhora assim tudo, tá? Então é muito gostoso e eu recomendo que vocês façam, tá bom? Pessoal, então, fica aí calma, gente, que eu já vou dar o print aqui da tela para a gente saber dos nossos participantes de hoje. Quero muito agradecer a você que assistiu a nossa palestra. Foi uma palestra, espero que tenha sido produtivo para você, espero que tenha agregado um pouquinho. É o primeiro movimento que a gente está fazendo. Ah, que legal! A Franciele fala o seguinte, que ela escolheu um dia da semana para não jogar cartas, né? Ela escolheu o domingo como uma forma, né, de respeito à espiritualidade. Isso é legal. E aí, gente, é você com a sua espiritualidade, tá? Mas e outra coisa, eles vão te intuir, que cigano gosta de falar. Pessoal, então, quero agradecer muito a você que assistiu ao vivo comigo, você que assistiu ao vivo, minha gratidão passar essas horas aí com você. Você que está assistindo essa gravação também, fico muito feliz de poder dividir com você essa experiência, essa oportunidade. Pessoal, quero aproveitar e convidar vocês, né? Já entreguei a palestra, vou fazer um merchan rapidinho aqui para vocês. Semana que vem a gente vai começar o nosso curso de magia cigana. Vão ser 5 encontros ao vivo, também às terças-feiras, tá? De 9h30 às 11h30, como o de hoje. É um curso completo de magia cigana. Aí a gente vai aprender a fazer pote cigano, taça cigana, ritual cigano, conhecer cada um dos clãs, né? Aprender em profundidade. Isso que a gente ofereceu aqui já tem muita coisa, mas a gente vai mais profundo ainda. Então, as inscrições estão abertas para essa semana, tá? São 5 encontros ao vivo que a gente vai ter a partir da próxima terça-feira. Quem não puder estar ao vivo, pode assistir a gravação como essa daqui. Cada aula vai ter suas apostilas, vai ter material de apoio. Lá no grupo do WhatsApp, né, que vocês estão, não saiam do grupo, porque eu vou estar colocando outros materiais gratuitos lá também, tá? Igual eu vou dar o curso de moedas para vocês, que é um curso também dentro da linha cigana. Vou estar trazendo algumas informações ao longo dessa semana de magia cigana. Quem quiser o certificado da palestra, só para quem está ao vivo aqui, tá, gente? Já dei print aqui da tela. Eu gostaria muito que vocês mandassem no meu privado o nome completo e a palestra. Só isso. Em 2 dias, no máximo, eu já encaminho o certificado para vocês em PDF. Tá, gente? Agradecer a vocês. Entre em contato comigo se quiserem mais informações do curso. O preço está ótimo, tá? Dá para parcelar no cartão e tem muito mais coisa para entregar para vocês. Tá? Então, é isso. Um beijo para vocês, linda noite, bom descanso. E espero ver vocês semana que vem no nosso curso. Tá bom? Linda noite. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Peraí. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço, pessoal. Linda noite, bom descanso.